Márcio, seja bem-vindo para mais um Papo B, esse é o número 4. E eu já estou há um tempo insistindo, né, para que você participe, porque você tem uma história legal como advogado. E eu queria primeiro te agradecer por você estar aqui hoje. Eu te agradeço. E em segundo lugar, eu queria que você contasse um pouco de como que começou a sua história para se tornar advogado, porque você me contou até de uma roda gigante. Eu me amarrei nessa roda gigante. Então, antes de ser advogado, você teve outra profissão. Eu queria que você abordasse um pouquinho a respeito dessas coisas, como que chegou, quero ser advogado. Que é o sonho de quase todo mundo. Médico, advogado, mas como foi para você isso? É muito interessante. No meu caso, eu na família não tinha ninguém formado na área de direito, né? E aí eu não tive nenhuma influência, não sabia o que era o direito, advogar, não sabia nada. Mas como você quer saber a minha história desde o início, né? Eu comecei com 16 anos a trabalhar como office boy. Em firma de advogado? Não, era numa associação das indústrias de bebidas do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando lá como office boy, de 16 aos 18. E eu estava falando com você sobre interessante, né? Aquela história da roda gigante, né? E na verdade a roda gigante é a roda da vida, né? Tem horas que a gente está lá em cima, tem horas que a gente está lá embaixo, né? E a roda não para de girar, né? A vida também não para de girar. E aí eu comecei a trabalhar com 16 anos e eu estava comentando até com você o interessante, né? Que lá eu ganhava um salário mínimo na época, que era um bom dinheiro, um salário mínimo para um jovem de 16 anos. Em que ano, mais ou menos? Ah, rapaz, acho que não vou falar não, senão eu vou revelar a minha idade aqui. Não, mas tem um bom tempo, já tem isso aí uns... Era real, pelo menos? Não era real? Não, 33 anos atrás. Não sei nem qual que era a moeda. Então, o que acontece? Na época, um salário mínimo, eu conseguia fazer muita coisa. Eu pagava, inclusive, cheguei a pagar o colégio, né, para concluir o ensino médio, tal, o segundo grau. E aí, o interessante desse lance que eu te falei da roda da vida é que a roda da vida, eu estou avaliando ela não apenas pelo lado material, né, lado financeiro e tal, mas uma série de questões, né, a questão da saúde, a questão do seu bem-estar, a questão familiar, etc., que a vida ela roda, né? Como se fosse uma roda gigante. Uma hora você está bem de saúde, outra hora você pode não estar, né? A mesma coisa, às vezes você está bem com a tua cabeça, bem com teus amigos, bem com tudo, e de repente, às vezes pode passar uma fase um pouco complicada, um pouco difícil. E aí você tem que ter a sensibilidade, não sei se a palavra certa seria sensibilidade, mas eu acho que você tem que estar preparado para que você consiga passar por todas essas fases sem se desequilibrar muito emocionalmente, né? Então, aí eu comentei com você que você achou até interessante a nossa conversa aqui, nosso papo informal, né? Office boy. Office boy ganhando um salário mínimo. Aí com 18 anos eu me alistei, fiz uma prova do CPOR, que é para você... Exército, para se tornar oficial da reserva. Poderia ficar na época por 5 anos. E eu passei e fui. E aí, um jovem que ganhava um salário mínimo, eu passei a ganhar, como aspirante no término desse, lá por volta de 19 anos para 20, eu passei a ganhar 20 salários mínimos. A roda gigante, né? A parte financeira, sim, né? Uma mudança completamente, uma mudança absurda, né? E como que você administrou isso? Na época eu não soube administrar muito bem, não. Eu era jovem demais e não tive muita cabeça para administrar muito bem. Mas, a gente aprende também com os erros, né? Como office boy na roda gigante, vamos colocar assim, na roda de termos financeiros, você estava aqui, aí virou aspirante no exército, 20 salários. Subiu a roda. E aí o que acontece? Como a roda gigante, ela não para lá em cima nem para só lá embaixo. E aí, quando eu concluí os 5 anos, eu saí do exército, né, um tempo máximo que eu podia ficar, e eu tive que trancar a faculdade durante uns 2 anos por conta de horário, de quartel muito apertado, saía muito tarde, etc. E aí voltei para concluir a faculdade, né, para terminar. Fiquei ainda quase 1 ano para terminar. E o que aconteceu? Assim que eu saí do quartel e consegui o meu primeiro trabalho, na verdade era um estágio num escritório de advocacia para ganhar quanto? Um salário. Um salário mínimo. Você entendeu?
voltei, a roda gigante aí de novo, né? Então voltei de novo. E aí realmente passei muito aperto. Tem que ter. Cara, você saiu de uma realidade totalmente diferente que você já estava acostumado com 20 salários. Mas nessas horas que eu acho que, assim, claro que não tem nenhuma fórmula, mas o fato de você ter vindo de uma vida mais simples, né, uma família simples, quando eu ganhei 20 salários mínimos é que foi diferente. Né? Então, quando voltei de novo a ganhar menos, eu tinha uma base lá do iniciozinho, do salário, como office boy ganhando salário mínimo, que aquilo ali era a minha realidade naquele momento. Então, claro, você tem um baque, mas aquilo não me desestruturou tanto emocionalmente. E aí eu continuei batalhando. E isso também é uma coisa que eu acho muito legal, é que eu falo isso muito para minha filha, né? Minha filha está com 17 para 18, e eu falo o seguinte, falo muito para os estagiários, eu tive muitos estagiários também na minha vida, passaram por mim, né? Acho que quase uns 20 estagiários de direito. Gerenciou uma galera muita boa. gente, muita gente. Hoje estão todos aí advogando e tal, estão super bem. Mas assim, eu sempre falava isso para eles, olha, quando você não tem opção na vida, ou seja, a tua única opção é seguir em frente, de certa forma isso é bom, porque isso prepara, isso te molda para que você olhe e fale assim, eu não tenho opção de parar. Eu não posso simplesmente olhar para o lado e falar, vou desistir porque eu estou cansado, porque eu estou ganhando pouco, porque a situação não tá boa. Cara, a sua única opção é seguir em frente. É olhar para frente e andar, caminhar, sem saber, inclusive, o que está te esperando na frente. Você só tem a força de vontade.